Olá pessoal, bom dia. Professor Romão. Hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX. Nós vimos em nossas aulas anteriores o processo de independência das 13 colônias inglesas, em fins do século XVIII. Então, após conquistar a sua independência, no final do século XVIII, os Estados Unidos eles consolidaram-se como Estado-nação, ao passo em que passaram por grandes transformações durante o século XIX. Tá? Dentre as mudanças ocorridas, o que a gente pode destacar? A grande expansão territorial que o país sofreu, né? Seja pela compra de territórios ou seja pela guerra, pela conquista através de guerras. Né? Os Estados Unidos, após conquistarem sua independência, né, declarada em 1776, mas só foi reconhecida de fato pela Inglaterra em 1783, né? Os Estados Unidos estabeleceram-se enquanto uma república, adotaram um sistema federalista que estimulava a autonomia dos estados americanos. Com a independência e o fim da proibição inglesa em relação à ocupação das terras a oeste, porque enquanto ainda eram colônias, os ingleses haviam imposto uma proibição de ocupação das terras a oeste das 13 colônias originárias, com o propósito de evitar o confronto com as nações indígenas. Tá? Com o fim dessa proibição, os americanos iniciaram então uma intensa imigração para esses locais. O território americano ele passa para além dessa ocupação por outras alterações. Que alterações são essas? Bom, a sua expansão ela se dá também por meio da compra de territórios. Né? Nesse sentido, a gente pode apontar a compra da Louisiana dos franceses, a compra da Flórida dos espanhóis e a compra do Alasca, né, da Rússia. No entanto, a gente deve destacar que durante esse processo expansionista, né, os grandes perdedores foram quem? Foram os nativos americanos que habitavam essas terras a oeste das 13 colônias originais, né, os indígenas. Esses colonos, nessa busca por ocupar essa região, dizimaram milhares de indígenas, ao passo que iam apossando-se de suas terras, destruindo o seu modo de vida. Outro meio utilizado na expansão territorial também foi o quê? A guerra, né? Então a gente pode apontar o que? Os Estados Unidos e a guerra contra o México pela disputa da região do Texas, né? Então durante essa guerra mexicano-americana, o México foi derrotado e é obrigado a ceder territórios que hoje correspondem ao Texas, ao Arizona, ao Novo México, o Colorado, né? A Califórnia e a outros territórios. Então, essa expansão territorial americana durante o século XIX, ela foi justificada. Existia uma ideologia para justificar essa expansão, né? Essa ideologia ela é conhecida como Destino Manifesto, tá? É a doutrina Monroe de 1823, né? Formulada a partir do artigo de um jornalista, O'Sullivan, e no que significava a doutrina do Destino Manifesto, né? Era uma concepção, era a ideia, né, de que os Estados Unidos eram uma nação predestinada por Deus, né? Predestinada por Deus para quê? Né? Era uma nação predestinada por Deus para realizar as conquistas de novos territórios e se tornar uma grande nação. Então, essa era a ideologia que legitimava a expansão territorial dos Estados Unidos. E também essa ideologia legitimava o que? A violência cometida contra os indígenas ao longo da marcha para o oeste. Bom, saindo dessa questão da expansão territorial, a gente tem um segundo ponto que é um marco histórico ao se falar sobre os Estados Unidos no século XIX. Tá? Estou falando de quê? Estou falando da Guerra Civil Americana, né? A chamada Guerra de Secessão, que ocorre entre 1861 e 1865. Né? Nessa Guerra Civil a gente tem os estados do Norte e estados do Sul, estados que possuíam características e interesses totalmente distintos, né? Guerreando, né? O principal foco
dessa dissidência, dessa disputa entre os estados, né, desse desentendimento, está o quê? Está em torno da questão do uso da mão de obra escrava, tá? A questão em volta do uso da mão de obra escrava, ele vai ampliar, né, o desentendimento entre os estados do norte e do sul. Os estados sulistas, eles queriam estender o uso da mão de obra para os novos territórios, né? Já os estados do norte, eles eram contrários a essa proposta. A ampliação dessas questões vai levar a uma guerra civil americana, tá? Os estados sulistas, eles pedem esta guerra. A abolição da escravidão é declarada ainda com a guerra em vigor, tá? E é ratificada em 1865 após a conclusão da guerra. Após a guerra, os estados sulistas, eles passaram por uma reconstrução, né, devido a toda a destruição que foi causada pela própria guerra, e ao longo dos anos, no processo político, eles foram recuperando seus direitos políticos nos Estados Unidos, né? Acho que a gente pode destacar ainda a forma como a sociedade sulista reage, né, ao fim do trabalho escravo, né? Reage com indignação, e isso leva ao surgimento de diversos grupos segregacionistas no sul, né? Dentre eles, o mais famoso é o Ku Klux Klan, né, que perseguiam a população afro-americana. Bom, esse é um apanhado geral, uma contextualização sobre os processos, né, históricos nos Estados Unidos do século XIX. Então, o principal era abordar eram esses dois pontos, né? O processo de expansão territorial, né? A compra de territórios, a conquista de territórios e a guerra civil americana, né? A guerra de secessão. Ao final deste vídeo, né, vocês assistirão o vídeo, e daqui a pouco eu estarei esperando vocês na nossa aula online para a gente poder aprofundar as discussões relativas ao conteúdo, tá? Ok? Abraços e até já!